Olá! O Globo News Painel de hoje quer discutir as possíveis consequências políticas e jurídicas da primeira denúncia formal apresentada contra Lula na esfera de Curitiba da Operação Lava Jato. A Força Tarefa descreveu o ex-presidente como comandante do esquema de corrupção da Petrobras. E ele respondeu em tom igualmente duro, questionando a legitimidade dos procuradores. O que restará desse embate quando a poeira baixar? Seja muito bem-vindo ao nosso debate, do qual participam Brasílio Salum Júnior, sociólogo e professor da USP. Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E está conosco também no programa de hoje Roberto Romano, professor de Ética e Política. Brasílio, eu falei em consequências jurídicas e políticas porque a gente sabe que o tempo da justiça e o tempo da política não é o mesmo. Às vezes as consequências jurídicas demoram mais para se manifestar, as políticas começam antes e se prolongam mais no tempo. Então, talvez fosse interessante a gente começar pela reação do ex-presidente Lula, por aquele pronunciamento feito na quinta-feira em que ele respondeu à apresentação da denúncia pelos procuradores. Para além do tom emocionado, para além dos apelos à militância, o que te parecem ter sido os objetivos do ex-presidente Lula com aquele pronunciamento? Em primeiro lugar, se defender, né? Bom, eu acho assim que talvez coubesse fazer uma pequena observação sobre, digamos, o evento ocasionador da coisa, né? Claro que todos nós que acompanhamos política, nós esperávamos que em algum momento houvesse a acusação e a abertura de um processo, etc., o envio para o judiciário de um processo em que o presidente Lula fosse acusado a propósito enfim, do triplex do Guarujá. Mas, então, isso, digamos, era algo absolutamente dentro das possibilidades e dentro do esperado. O que eu acho que não foi esperado foi justamente o modo de apresentação, porque o modo de apresentação foi muito além de explicitar digamos, uma acusação, né, formal do Ministério Público contra o presidente. Na verdade, o pessoal de Curitiba, da Força Tarefa, fez uma acusação muito ampla ao presidente, ao ex-presidente, como chefe, digamos, de uma organização criminosa com base em propinas, etc., etc., sem que, ao final a gente viu, eles tivessem provas suficientes para fazer disso um processo. Então o processo foi mais limitado, referente ao triplex do Guarujá. Então eu acho que esse evento original, ele, vamos dizer assim, ele ao mesmo tempo, ele é um evento político fortíssimo, produziu manchetes em todos os jornais e obviamente atingiu as possibilidades políticas do ex-presidente, eu não tenho dúvida, mas eu acho que o ponto central é que nessa manifestação do Ministério Público, o Ministério Público atuou como um ator político, que não é usual na cena. Isso produziu uma mudança de situação. Quer dizer, porque normalmente o Ministério Público tem apresentado suas acusações, etc., mas nunca, que eu me lembre, produziu uma espécie de história no qual, digamos, eles mostrassem um entendimento global da situação que eles têm. O que é mais do que razoável, eles terem esse entendimento global, que não é uma coisa assim fora de propósito. A única coisa é que o estranhamento vem deles terem se convertido em atores políticos naquele momento por fazer a acusação. Então isso mudou um pouco, o conjunto da situação, porque surgiu não só a Lava Jato enquanto produtora de, digamos, eventos, escândalos de corrupção que todos querem que continue, né?
mas surgiu um ator político que eu tenho a impressão que, embora atingindo o presidente Lula, embora construindo a história de que talvez inclusive seja verdadeira, esta ação eu acho que prejudica a Lava Jato no conjunto, porque eu acho que eles passaram um pouco do limite do esperado em relação ao Ministério Público, do meu ponto de vista. Como o regime democrático em que a gente vive e espera continuar vivendo supõe a atividade de vários atores políticos que disputam, obviamente, o poder e têm direito de brigarem, discutirem, etc., mas dentro de certas normas, a entrada do Ministério Público como ator político me pareceu, assim, a grande novidade, digamos, da situação. Deixa eu pegar aqui um pouco. Eu tinha um plano que eu acho que pode se revelar bom aqui para a nossa conversa, de fazer o caminho inverso, Aldo. E eu vou voltar a pedir tua ajuda, porque eu acho que ao longo do programa a gente vai ter a oportunidade de analisar substância, adjetivo, espetáculo, que não é espetáculo na denúncia em si. Mas eu queria muito te ouvir, Aldo, a respeito da manifestação, do pronunciamento do ex-presidente Lula. Porque eu acho que tanto da parte do ex-presidente como da parte do Ministério Público, há objetivos e há método, há algo a ser atingido. Falou-se para alguém com determinados objetivos. Então, eu queria uma avaliação tua, quer dizer, o que o ex-presidente Lula pretendeu com a manifestação dele? Ele procurou atenuar os efeitos da denúncia, quer dizer, esse foi o objetivo fundamental, porque a denúncia em si é grave. Eu acho assim que não é de agora que o Ministério Público tem adotado um posicionamento político junto com o juiz Moro. Eu tenho defendido a opinião de que todas as ações da Lava Jato, de modo geral, são politicamente orientadas. E, nesse sentido, o que se pretendeu com o espetáculo de ontem? Em primeiro lugar, influir nas eleições municipais. Em segundo lugar, influir no Fora Temer, que é um movimento que vem ganhando as ruas. E, em terceiro lugar, atingir o presidente Lula e as pretensões dele ser candidato em 2018. Então, é evidente que há um posicionamento politicamente orientado dos procuradores. E na medida em que eles procuram produzir um efeito político, que do meu ponto de vista é uma violência que eles estão cometendo, evidentemente que o presidente Lula teve a intuição, o sentido de atenuar esse efeito. Afinal, estamos no curso de uma eleição municipal, estamos no curso de uma disputa política muito grande envolvendo o processo de impeachment, as consequências do processo de impeachment, e uma resposta teria que ser dada. Então, o objetivo do discurso contundente do Lula foi exatamente no sentido de segurar um pouco o possível efeito, que evidentemente que haverá um prejuízo político, no caso para o PT, também para os demais partidos de esquerda, no processo das eleições municipais. Só lembrando, Aldo, para fazer uma ponderação, que a Lava Jato está em curso aí há 2 anos e meio, e ao longo desse processo a gente teve outra eleição, a gente teve uma série de coisas acontecendo e o processo da Lava Jato veio vindo. Também acho curioso, a gente também não teria como esperar que, olha, então até passar a eleição municipal, algo assim não aconteceria. Mas, Roberto, eu queria, já que também o Aldo está falando na questão da denúncia, eu acho que tem bastante gente falando sobre a denúncia, mas talvez poucas pessoas tenham se debruçado ali sobre as 150 páginas, ou quase 150 páginas da denúncia apresentada pelos procuradores. Acho que tem uma discussão sobre como aquilo foi apresentado e tem uma discussão também sobre o que está ali. E o que está ali, do ponto de vista da questão do recebimento de vantagens indevidas, no caso do apartamento no Guarujá e no caso do armazenamento dos bens, tem ali, para qualquer um que tenha lido, tem ali uma materialidade muito facilmente encontrável. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão, porque também corre o risco da gente, ao falar sobre como a denúncia foi apresentada, não se debruçar sobre o objeto dela. Sim, veja, o objeto da denúncia é gravíssimo.
Eu acho que é preciso, tanto ao ex-presidente quanto aos seus advogados, demonstrarem cabalmente também a sua versão e a sua posição. Eu gosto sempre de lembrar, Renata, que no Estado Democrático de Direito cabe a quem acusa apresentar provas, né? Então, nesse caso, as provas estão a caminho. E veja, as consequências do ponto de vista do processo, inclusive, são gravíssimas, né? Porque o ex-presidente não tem a prerrogativa de foro, porque está envolvida sua família e porque também nós temos aí já anunciado uma disposição desses procuradores e por parte de uma imensa faixa da opinião pública no sentido de condenação. Então, esse é um ponto que não pode ser ignorado. Eu acho que em todo processo grave que nós temos na história mundial e aqui no Brasil, nós temos que levar em conta essa superpressão da opinião pública. E aí eu acho que eu tentaria encaminhar aquela pergunta que você fez inicialmente. A quem estava se dirigindo o presidente Lula e a quem estavam se dirigindo os procuradores? Eles estão se dirigindo, e há uma disputa de opinião pública, em primeiríssimo lugar, aqueles 12 milhões de desempregados, que, digamos assim, é uma continuidade de problemas para o governo Temer, né? Ele não pode resolver isso em 3 tacadas e muito menos antes das eleições. Em segundo lugar, uma faixa imensa da classe média que está dividida entre uma posição liberal ou conservadora e uma posição de esquerda. Então, você também tem esse público na disputa. E, sobretudo, há uma questão básica aí, no caso do ex-presidente Luiz Inácio, aos militantes de base do PT. Veja, o PT cometeu muitos erros. Um dos erros dele foi ter privilegiado a sua estrutura administrativa interna em proveito da direção partidária, em proveito das suas bancadas e das suas autoridades. E esqueceu-se do diálogo e do apoio das camadas que estavam na base do partido. Isso ele não fez. Então, nesse momento, que eu diria quase desesperado, o que, no caso do ex-presidente, é chamar de novo essa militância para que ela assuma um papel primordial. Isso vai ser muito difícil, porque a estrutura interna do partido já está, como diria o Robert Michel, né, já está oligarquizada, né? Então é muito difícil você resolver esse problema interno. Brasílio, na fala do ex-presidente Lula na quinta-feira, teve ali uma cena ficou muito clara ali para as pessoas e foi um dos trechos mais reproduzidos, quando ele faz ali uma defesa enfática da classe política, inclusive com uma formulação muito complicada, porque ele diz assim, olha, o político pode até roubar, mas ele tem que sair na rua para pedir voto. Então, é um discurso ali, e ficou uma cena muito curiosa, porque uma série de senadores e políticos petistas, alguns com a Lava Jato nos seus calcanhares, estavam ali atrás e numa anuência disso. Então, é uma formulação complicada, inclusive para uma determinada parcela ali da população entender, mas ali tem uma coisa claramente de uma reação do sistema político e dos políticos ao protagonismo dos procuradores, e é o que vem sendo feito na Operação Lava Jato. Faz sentido isso para você? Eu acho que, eu não sei se foi exatamente essa a intenção, né? Mas eu acho que de fato há uma reação, né? Porque no fundo os procuradores, embora eu tenha críticas ao modo como eles apresentaram, eles de fato estão desvelando mecanismos usuais e mais do que usuais, na verdade, de corrupção que estão permeando todo o nosso sistema, né? O nosso sistema, infelizmente, talvez tenha, digamos,
apresentado mais essas características agora, recentemente, mas ele, em geral, tem essas características de corrupção que eu acho que, no estágio atual, vai exigir necessariamente alterações nas instituições políticas, de modo a que elas não estimulem esses mecanismos de corrupção que vêm de anos, inclusive estão sendo descobertos, digamos, em larga escala no petrolão, mas não se resumem a isso. Então, eu tendo a concordar com você que o sistema reage, né, porque, obviamente, hoje em dia, uma das características que, enfim, usuais desse sistema é o funcionamento de caixa 2, por exemplo, né? Todos, digamos, quase que generalizadamente reconhecem a existência desse mecanismo. Bom, nestas investigações, isso aí tem sido considerado corrupção. E, portanto, isso coloca todo o nosso sistema político em questão. Então, esses mecanismos são, vamos dizer assim, apontam por um segundo nível da nossa crise, eu acho. Porque a gente tinha uma crise de governo Dilma, que foi superada porque o governo desapareceu. Mas o regime propriamente democrático também está sendo questionado tanto pela Lava Jato quanto pela extraordinária queda, né, da popularidade e da adesão da população em relação aos políticos profissionais. Então, como que nós vamos conservar um regime democrático com representantes que tendem a se esvaziar de autoridade pela suspeita generalizada de corrupção? Então, esse sistema tem pouco tempo, eu diria, para se reformar, para você reestabilizar o sistema. Porque nós hoje, eu acho, desculpa até mais longo, nós hoje, nessa crise, nós estamos indo muito mais longe do que a gente teve a crise que a gente teve anteriormente, na época do Collor. Porque hoje o regime democrático não está sendo afirmado como naquela época, mas hoje está sendo questionado nessa dimensão, né? O sistema hoje, digamos, para o conjunto da população, provoca desconfiança, né? E as pesquisas de opinião têm mostrado isso de forma generalizada. Todos, seja a situação, a oposição, todos os políticos profissionais são objetos de desconfiança. Então, isso aí, eu acho que vai exigir desses políticos profissionais que estão amedrontados e que reagindo à Lava Jato, que tenham uma resposta positiva a isso, alterando o sistema. Porque do jeito que está, eu acho que não... Nós já vamos falar de respostas positivas ou negativas. Aldo, eu queria pegar essa fala do Lula a respeito dos procuradores, os procuradores que fazem concurso versus os políticos que buscam voto, um questionamento que ele faz ali até intracorporação, a hora que ele pergunta se o procurador-geral estaria de acordo com o que foi feito lá pela Força-Tarefa da Lava Jato. Isso me faz lembrar um texto seu em que você fala do que você chama de procuradorismo em oposição aos políticos e ao sistema político. De que maneira você acha que isso está se manifestando nesse momento? Bom, quando eu escrevi aquele texto sobre a rebelião do procuradorismo, na verdade eu tentei comparar com o chamado tenentismo. Quer dizer, o tenentismo da década de 1920, ele era fortemente moralista, ele achava que o Estado estava corrompido, num discurso relativamente parecido com o discurso dos procuradores de hoje, quer dizer, e nesse sentido vejo o seguinte, quer dizer, em grande medida os tenentes, eles queriam mudar as instituições políticas, com razão, mas talvez com métodos errados. Eu entendo que do ponto de vista das intenções, os procuradores também têm suas razões, no entanto eu acho que eles estão colocando os pés pelas mãos, por quê? Em primeiro lugar, eles não podem ser juízes morais da nação. Eles têm que se ater aos fatos. Por exemplo, no caso da denúncia de ontem, eles tinham que se ater ao triplex e ao sítio.
No entanto, quer dizer, levantaram uma argumentação que o Lula seria o general da corrupção e assim por diante, e do meu ponto de vista isso é uma politização indevida, que vai estimular um processo de radicalização política do país e vai transbordar para as ruas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma quebra do sentido da República. A República ela se baseia num mútuo sistema de controles, pesos, freios e contrapesos de poder, e hoje nós temos o judiciário se instituindo como um poder moderador, um poder que quer ser o juiz da nação. E nesse sentido eu acho que está havendo um processo de destruição da política. E até mesmo, se eu não me engano, foi ontem ou hoje, o próprio ministro do Supremo Dias Toffoli chamou a atenção para isso. Nós não podemos destruir a política, porque fica uma terra arrasada e uma situação muito parecida com aquilo que aconteceu na Itália. Só para te dar um exemplo, quer dizer, hoje os procuradores anexaram uma fala do Pedro Correia e do Delcídio do Amaral como provas de que o Lula seria o chefe da quadrilha, porque ele nomeou, fatiou, digamos assim, a Petrobras. Mas veja o seguinte, quem indica os altos dirigentes do Estado? É o presidente e provavelmente o chefe da Casa Civil. Ou será que tem que ser o Espírito Santo, os procuradores ou o juiz Moro? Então você não pode criminalizar um ato político, e eles apresentaram isso como prova. E isso é a criminalização de um ato político. Então, do meu ponto de vista, os procuradores e o juiz Moro estão fugindo completamente dos fatos e estão criando teses absurdas para criminalizar a política. E isso significa a destruição do sistema político. Concordo com o professor que nós temos uma crise profunda do sistema político e ele tem que ser refeito. Agora, não é com a criminalização pura e simples da política que você vai fazer a reconstrução do sistema político. Pelo contrário, eu acho que vai agravar a crise. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o Globo News Painel. Estamos de volta com o Globo News Painel. Roberto, há pouco o Aldo falava da necessidade de um sistema de freios e contrapesos. Eu vou tentar puxar um contrapeso à fala do Aldo jogando uma pergunta para você. Nós estamos aqui no debate colocando uma série de questões e de alguma maneira examinando de uma maneira crítica a apresentação da denúncia pelos procuradores, e muitas das questões que a atividade dos procuradores hoje estão suscitando foram tema do nosso debate aqui. Eu temo que a gente deixe passar algumas coisas importantes. Então, quando a gente fala em tomar cuidado para que a investigação, para que a maneira do Ministério Público conduzir a investigação não criminalize a atividade política em si, o princípio da atividade política, não tente tomar o lugar da atividade política, eu acho que corre o risco da gente deixar de lado algumas coisas. Primeiro, a gente examinar que a reação da classe política a tudo que foi revelado até aqui na Lava Jato, em nenhum momento foi uma reação de reexame de procedimentos, de autocrítica. Ela é simplesmente uma reação de autodefesa e de preservação do sistema. Não há uma outra coisa aqui. Até aqui, pelo menos, eu não vi. Se alguém lembrar, pode me contar. E uma outra coisa que eu acho importante da gente falar, especificamente sobre a denúncia apresentada na quinta-feira, é que a gente pode discutir se o que estava ali tinha escopo para as palavras que foram usadas pelos procuradores. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que os procuradores não são obrigados, ou não é papel deles, nesse momento do processo, apresentar provas de responsabilidade. Eles precisam ter fatos comprovados e indícios de autoria desses fatos que vão ou não ser comprovados se aberto o processo judicial. Eu acho que são elementos que a gente devia considerar. Olha, Renata, nós temos aí que levar em conta uma doutrina arcaica do direito que define duas perguntas fundamentais. Quais são os fatos e qual é a lei que regulamenta esse fato? Então, no caso, veja, no caso da Grécia Antiga, que inventou esse sistema todo, procuradores eram multados se eles apresentavam acusações sem fatos. Se previa e se existia multa para esses procuradores. É que eu só acho que as pessoas podem estar confundindo fatos com a comprovação de autoria. Não, sim, mas veja, no caso houve uma acusação
em cima de supostamente 2 fatos, um apartamento e um sítio. E daí houve um salto mortal para a estrutura inteira de governo e a estrutura inteira da política. Então, porque no caso, veja, nós temos uma carência enorme de lideranças políticas no país. A única liderança política nacional chama-se Luiz Inácio da Silva. É um ponto grave. Agora, o outro elemento, Renata, que você falou da atuação dos procuradores, é o seguinte, a classe política não é que ela está indene, ela não está modificando os seus procedimentos, ela está acelerando procedimentos. A quantidade de projetos de lei que estão no Congresso Nacional modificando, né, as questões da corrupção, as questões relativas, inclusive algo muito similar à PEC 37 já está circulando, não é? Então, essas formas, não é? E aí eu diria que um personagem que nós não conversamos até agora entra no centro da discussão, chama-se Sérgio Moro. Ele é um exímio conhecedor da Operação Mãos Limpas. E ele sabe perfeitamente que na Itália o que redundou foi que os parlamentares alteraram a lei com a bênção e a liderança de Berlusconi. E então me parece que o que aconteceu nessa denúncia, nessa espetacular denúncia, foi um erro de estratégia. Em vez de amedrontar a classe política, na pessoa de Luiz Inácio da Silva, eles suscitaram e vão apressar a perda do seu instrumento básico de atuação, que é a lei. Então, esse é um ponto que me parece muito grave. Então, a prudência recomendaria efetivamente que eles se atessem ao fato. Né? E ao fato que está sendo discutido, que precisa ser provado judicialmente. Um sítio e um apartamento. Né? Agora, essa questão da prudência é um elemento sério, porque aí mesmo, em momentos de crise, as pessoas perdem o controle da racionalidade, perdem o controle da estratégia e partem para o emocional. Né? Eu sou um leitor de Spinoza. Né? E quem leu a Ética sabe que a política de Spinoza está na ética e ele passa boa parte do tempo analisando as paixões, o medo, a esperança, a inveja, etc, etc, etc. Então, nesse caso, veja, eu volto a insistir, foi atacado uma liderança política nacional. Eu não sou conhecido como admirador de Luiz Inácio da Silva, pelo contrário, né? Desde 1986 eu faço críticas pesadas a ele. Mas é um fato, ele dada a situação dos nossos partidos políticos, dada a nossa carência de liderança, enfim, toda a estrutura da nossa política, nós não temos mais liderança. Por exemplo, na época ainda de Fernando Collor, nós tínhamos lideranças nacionais que poderiam, nesse momento, ajudar a superar a crise. Nós não temos nenhuma liderança nacional. A única liderança nacional de multidões chama-se Luiz Inácio da Silva. E os demais? Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, respeitável, ex-presidente, mas ele não tem massas atrás de si. A oposição antiga também não tem massas. O PSDB é um partido que está dividido. Isso é um fato que você conhece melhor do que eu, né? Então, se você não tem prudência, e é isso que me parece que está faltando ao Ministério Público, prudência eu estou falando não no sentido de temor, estou falando no sentido maquiavélico, né? É preciso dominar o momento. Eles perderam o momento, né? Eles poderiam, como disse o Fornazieri, eles poderiam tocar na questão das propriedades, mas ficar por ali, né? Deixar que o processo continuasse e, sobretudo, eles precisam de ter uma estratégia no trato com esses congressistas, porque eles têm o grande instrumento na mão, a lei. Esse é um ponto que é muito preocupante.
Algumas coisas que a tua fala me suscitou, e eu até queria jogar uma pergunta para o Brasílio, mas assim, quando você diz das iniciativas legislativas que estão em curso para tentar coibir, enquadrar a investigação, e é um conjunto delas, eu até tenho chamado informalmente do Império Contra-Ataca, porque é um pouco disso que se trata. Tem toda a razão. Eu só gosto de lembrar que quando da tentativa de aprovar a PEC 37, aquela proposta de emenda constitucional, que desidrataria muito o raio de atuação do Ministério Público, aquela discussão começou e as pessoas não faziam ideia do que era a PEC 37. E, de repente, nas manifestações de junho de 2013, estava todo mundo na rua dizendo que não podia aprovar a PEC 37 e a PEC 37 morreu, sem prejuízo de outras iniciativas estarem em curso agora nesse assunto. É isso que eu queria te perguntar, Brasílio. No momento em que a gente discute tudo isso, e aliás, antes até da apresentação da denúncia de quinta-feira, estão em curso uma enorme articulação de bastidores no Congresso para tentar aprovar uma anistia para Caixa 2. Então, quem fez só, aspas, Caixa 2 quer ser anistiado, zero jogo, vamos em frente. Está em curso também uma enorme pressão para que o Supremo Tribunal Federal reveja aquela decisão que determinou que, a partir de agora, os condenados têm que cumprir pena a partir da segunda instância. Tem toda a discussão sobre a lei do abuso de poder, que ficou algo contaminada, digamos assim, ou as pessoas rapidamente perceberam do que se tratava porque ela foi patrocinada de peito aberto por ninguém menos do que o Renan Calheiros. Então, quando você dizia um pouco antes no programa que a gente esperava que tudo isso modificasse positivamente a atuação dos políticos, parece que não é isso que a gente está vendo, né? Pois é, então, isso você tem razão. Então, o que acontece é que você tem uma reação de defesa, né, como vocês estão dizendo. E eu acho que essa reação de defesa, eventualmente, se aprovar alguma das coisas, certamente vai coibir, né, investigações ou coisa que valha, mas isso são medidas de curto prazo que eu acho que não se sustentarão a médio prazo. Eu estou sentindo falta, digamos, de acréscimos às tentativas de reforma política que estão fazendo no Congresso para regular, digamos, a propaganda eleitoral, as campanhas, de modo a que não haja tanto estímulo, né, a descobrir dinheiro de qualquer maneira em contratos públicos, porque é isso que acontece. Então, você tem razão, eu acho que é uma reação contrária, mas eu acho que cabe, né, eu acho a gente, até aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, estimular, na verdade, os partidos para que, de preferência de forma menos apaixonada, né, descubram mecanismos pelos quais se possa fazer política de forma mais respeitável, de forma que eles possam ser respeitados enquanto homens públicos pelo conjunto da população. Então, eu acho que uma parte da tarefa que a política brasileira tem nos próximos 2 anos é fazer isso. Porque a gente tem que, na verdade, aproveitar esse momento, né, de crise justamente como uma oportunidade para, eventualmente, produzir regras institucionais que não estimulem do modo como hoje estimulam, né, o surgimento de corrupção em todos os órgãos públicos. É possível haver isso, né? E isso é uma das coisas. Nós temos, hoje já está correndo no Congresso tanto a coisa de proibição de coligação, mecanismos de restrição do número de partidos, aquela coisa, mas existe muito mais coisas para fazer, né, no sistema político brasileiro para que a população, os representados, na verdade, possam ter um mínimo de controle dos seus representantes. Hoje não tem nenhum. É só para dar um exemplo pequeno, o nosso sistema hoje, em qualquer eleição proporcional para o Congresso Nacional, vamos usar o exemplo de São Paulo, são 70 vagas a preencher na eleição proporcional em cada uma dessas eleições. Quantos candidatos nós temos?
mais ou menos 2.500 candidatos. Quer dizer, isso é um absurdo. Como que os coitados dos eleitores podem escolher entre 2.500 eleitores? Então, isso para mim é o exemplo típico da absoluta falta de controle que os representados têm dos representantes. Nós não temos esse controle. E, mais ainda, mesmo essa pequena reforma que foi feita agora, né, para as eleições municipais, restringindo, obviamente, financiamento de campanha, aquela coisa toda, porque proibiu-se, o Supremo proibiu o financiamento empresarial, não se eliminou os spots, né, que são, no fundo, o não debate. Cada um afirma o que quer, a população, de fato, é bombardeada por publicidade inesperada, não desejada, porque você está escutando qualquer rádio ou televisão e de repente entra um spot que te atinge sem que você tenha a mínima capacidade de dizer não àquilo, de não aceitar aquilo, porque você está no meio de um programa que você está assistindo. Então eu acho que os mecanismos todos que nós temos de organização política têm que, de alguma maneira, girar o jogo, no sentido de que o eleitor tenha mais condição de controlar o sistema político. Não se trata apenas de diminuir partidos, isso e aquilo, governar melhor. Né? Que no fundo, todas as regras que estão se fazendo agora vamos criar mecanismos melhor de governo. Concordo com isso, mas só que nós precisamos criar também mecanismos de controlar melhor o governo. Né? E esse é um ponto que, infelizmente, eu acho que não está sendo desenvolvido até agora. Aldo, na tua avaliação, essa agenda de reação dos políticos à Lava Jato, a agenda da anistia ao Caixa 2, a agenda de rever a prisão na segunda instância e outros itens dessa pauta que estão tramitando por aí, você vê chance de sucesso ou você acha que vai haver, como houve no caso da PEC 37, uma reação que vai abortar isso? Eu acho que é difícil de prever exatamente pelas circunstâncias do jogo político que está em curso. Veja o seguinte, como é que você transforma um sistema político que é um acordo nacional que ele precisa ser transformado? Existem duas grandes formas. Ou existe uma convulsão, uma revolução e subsequentemente uma constituinte refundadora, ou você faz processualmente, por reformas. O sistema vinha sendo reformado. Por exemplo, o Instituto da Delação Premiada é recente, a lei da criminalização da pessoa jurídica é recente, então vinham ocorrendo avanços. No entanto, todo esse processo ele sofreu um curto-circuito pela crise política que se desencadeou. E nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor, o professor Romano, no seguinte sentido, quer dizer, tem o poder judiciário, e aí inclusive os procuradores, eles têm que se ater a duas questões, aos fatos e à lei. Quando você cria a lei em movimento, que era uma coisa que os nazistas faziam muito bem, quer dizer, eles não tinham uma lei fixa, mas faziam do próprio movimento a lei, que é o que o juiz Moro e os procuradores fazem, e nesse sentido eles vão... Desculpa, Aldo, eu preciso fazer uma ponderação aqui. Eu acho que em que momento isso teria acontecido? Lei em movimento, porque não há evidência disso. Outra coisa, a gente está mencionando bastante o juiz Moro aqui. Eu acho que era importante, era só importante a gente deixar registrar aqui que a taxa de concordância com as decisões do juiz Sérgio Moro, lá no Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, e mesmo no Supremo Tribunal Federal, até aqui, tem sido elevadíssima. Mas veja o seguinte, e em âmbitos, Renato, e mais uma coisa, e em braços que estão sendo criados da Lava Jato, a gente está vendo decisões muito na mesma linha. Então eu acho que individualizar no juiz Sérgio Moro é uma coisa um pouco distante do que a gente está vendo na realidade. Na verdade, o juiz Moro é o expoente desse processo, mas o judiciário como um todo ele está contaminado. Por quê? Porque se diz que a lei é feita em cima dos fatos, e isso cria um estado de exceção. Quer dizer, que é esse processo violento de judicialização. Então, esse é o judiciário, ele está contaminado politicamente como um todo, e o juiz Moro é a maior expressão dessa contaminação. Esse que é o fato. Te dou um exemplo, já que você me contestou.
Por exemplo, a condução coercitiva. A lei prevê exatamente o contrário. Então, há uma criação de lei em cima dos fatos, violando a lei e a Constituição, e a criação da lei em movimento. Quando nós fazemos isso, eu concordo com as teses do Agamben e de outros, que nós criamos um estado de exceção permanente. E esse, a rigor, não é um problema apenas brasileiro, é um problema que eu acho que ele é mais generalizado. E, nesse sentido, eu sustento a tese de que há uma desorganização do sistema republicano. E essa desorganização do sistema republicano no Brasil, ela é muito mais violenta exatamente porque nós temos um sistema de crise em curso que cada ator faz o que quer ao arrepio da lei. E, nesse sentido, vejo o seguinte, quer dizer, me parece que essa exorbitância do Poder Judiciário e dos procuradores ela vai surtir o efeito contrário. A reação do sistema político, mais dia, menos dia, ela vai se fazer sentir, porque eles têm a prerrogativa de fazer a lei. E, infelizmente, quer dizer, uma coisa que nós poderíamos produzir um avanço num caminho que já estava avançando, ele pode se transformar num grande retrocesso. É um pouco a questão das leis era um pouco o que o Roberto dizia adiante. A gente tem um tempo relativamente curto pela frente. Se você quiser fazer um adendo, Brasília, eu depois queria jogar uma última pergunta para vocês. É só uma questão. Bom, eu tenho a impressão que, eu acho que eu me afasto um pouquinho do Aldo nesse sentido. Eu acho que houve, ao longo desses meses, um enorme progresso de investigação. Se descobriu, inclusive com o auxílio das instituições que se criou, como delas são premiadas, então, houve um avanço enorme das investigações. Eu acho que os procuradores trabalharam muito fortemente. Não vejo, a não ser por essa última semana que eu achei de fato que eles passaram um pouco do seu limite apropriado para procuradores. Eu tenho a impressão que eu não consigo ver que eles tenham extrapolado dos limites legais, e o judiciário também, embora, claro, que nós possamos discordar de uma ou outra das medidas, e são várias. Nós estamos agora, vai correr no Supremo várias dessas medidas, a decisão, por exemplo, do ministro Lewandowski sobre a divisão da votação final. Então, há várias discordâncias que devem ser discutidas, mas eu não vejo, de fato, que haja uma espécie de, vamos dizer assim, tribunais de exceção o tempo inteiro. Pelo contrário, eu acho que nós estamos num regime que, em geral, se obedece à lei e se busca que se obedeça à lei. Então, Até porque essas pessoas todas que foram flagradas na Lava Jato, elas estavam fazendo tudo menos obedecer à lei, né? Sim, eles são pessoas que não cumpriram, não obedeceram, etc. E têm que ser punidas por isso. Eu tinha a expectativa de fazer uma última rodada com vocês três. O tempo não vai me permitir. Roberto, vou jogar para você o que seria a minha última pergunta de bancada. Existem outras investigações em torno de Lula, uma no Supremo, uma investigação, ele responde, ele é objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, ele já é réu numa outra ação na Justiça Federal em Brasília. Ali nos dois casos o assunto é obstrução de justiça. A própria Lava Jato tem outros assuntos sendo investigados e que podem resultar em denúncia. Ou seja, existe a perspectiva concreta, não se sabe ao certo, mas existe a perspectiva concreta de o ex-presidente Lula receber uma condenação em primeira instância, dela eventualmente ser confirmada pela segunda instância. Isso o enquadraria na lei da ficha limpa e ele não poderia concorrer em 2018. Você estava há pouco discorrendo sobre o significado da figura do ex-presidente Lula. Como a gente deve imaginar um eventual cenário eleitoral sem ele em 2018? Olha, nós teremos, se tudo isso que você disse se realizar, nós teremos crises cada vez mais graves do ponto de vista político. É preciso ter prudência, né, nessa linha. E na perspectiva de Lula estar fora da corrida presidencial de 2018, nós teremos candidatos extremamente frágeis, sem apoio partidário básico. Por exemplo, no caso, Aécio Neves não terá o PSDB na sua totalidade, menos ainda o PMDB.
nós teremos uma campanha eleitoral que vai ser extremamente também frágil, o que quer dizer que as críticas feitas ao governo atual, né, vão se confirmar de certa maneira e nós não teremos um novo presidente, uma nova presidente da República, porque também podemos falar em Marina Silva, né, uma presidente com profunda legitimidade. Então, como é que nós vamos sair dessa crise que é econômica, política, social, sem um poder forte, legítimo? Esse é um ponto que me preocupa. Agora, outra coisa que eu acho que nós não falamos, falou-se de reforma e tal, mantendo-se essa estrutura atual dos partidos políticos brasileiros, não tem saída. Enquanto as direções de partidos ficarem 30 anos dominando o caixa, dominando as candidaturas e tudo mais, nós não teremos saída. E o terceiro ponto que eu diria enfaticamente é que tudo isso que nós estamos assistindo e que nós estamos discutindo passa por uma excrescência jurídica chamada prerrogativa de foro. E eu não sei como é que o Supremo Tribunal Federal aceita esse atentado contra a Constituição e a igualdade republicana. Esse é um ponto que o tribunal deveria responder. Como ele aceita esse tipo de distinção, né, que causa esse tipo de coisa? Porque, vejam, esses abusos todos de todos os partidos, né, vêm justamente dessa certeza da impunidade. Então, eu acho que cabe a nós continuar a ficha limpa, exigindo agora que acabe essa excrescência. Só para fazer um registro, a nova presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, numa entrevista que fizemos com ela aqui na Globo News, defendeu o fim da prerrogativa de foro. Exatamente. Eu queria agradecer muito a vocês. Muito infelizmente o nosso tempo acabou. Isso é uma coisa que acontece. O painel fica por aqui. Eu queria agradecer muito aos nossos 3 convidados. Brasílio Salum Júnior, sociólogo e professor da USP, Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e agradeço também a Roberto Romano, professor de Ética e Política. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e que fica agora com os outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.